Boa tarde a todos, né? Os que estão nos prestigiando e prestigiando principalmente o professor José Carlos Souza Filho, ao qual, desde este momento, rendemos nossas homenagens, querido professor José Carlos, em ajudar a Ordem dos Economistas do Brasil, junto com o Procede da FIA, a disseminar o conhecimento econômico. Essa é a nossa missão. Estamos todos aqui de parabéns, né? Professor Almira, professora Selma, e nesse momento OIB, FIA, pois estamos com professores extremamente renovados, de conhecimento extremamente elevado. Ao longo dessas últimas semanas tivemos palestras interessantíssimas, de excelente nível, muito prestigiadas por todos os participantes, e contamos contigo a partir desse momento, dessa aula de hoje, sobre teoria dos jogos aplicada à gestão, e uma outra que o professor Almir me corrija, me parece que dia 28 de junho, né? Teremos a segunda palestra sua. Então, em nome da diretoria da Ordem dos Economistas do Brasil, professor José Carlos de Souza Filho, a palavra é sua e muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Só quero secundar as palavras e os agradecimentos, professor. Esteja à vontade, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, é uma honra ter um público tão seleto como esse que eu vi aqui. Vários professores, alguns que foram meus professores no passado, autores de livros muito interessantes. Eu vi aí a presença da professora Raquel Stein, que tem um livro que eu aprecio muito, que eu gosto muito da linha de estudos de economia associada ao direito, que é a área que ela desenvolve. Então, agradeço muito aí a atenção e a presença. O que nos traz aqui é apresentar para os senhores de uma forma bastante resumida, porém com bastante conteúdo, vamos procurar colocar bastante conteúdo e exemplos, como é que a gente pode enxergar as relações de mercado, as relações econômicas, as relações entre as pessoas, que acabam todas essas relações sendo relações entre as pessoas, com o olhar da teoria dos jogos. Então, a gente estruturou uma apresentação, primeiramente, tentando mostrar o que é a teoria dos jogos e fazendo, nessas duas apresentações que nós teremos, as conexões com o nosso dia a dia, que, por vezes, são muito maiores do que aquelas que a gente costuma analisar. A gente tem sempre a possibilidade de analisar as questões com base na teoria. E por que isso? Porque é uma teoria que tem um forte conteúdo comportamental, ou seja, nós estamos falando da reação que as pessoas têm diante das situações que elas enfrentam, que nós enfrentamos. Portanto, a gente montou, então, uma apresentação estruturada em 2 dias. A minha apresentação de hoje está montada para que ela dure alguma coisa como uns 40 minutos, e após essa apresentação, então, a gente vai ter a oportunidade de ter um tempo para a gente poder discutir. A segunda apresentação está montada da mesma maneira, e a gente vai poder, então, discutir um pouquinho essas questões e deixar se possível, aí uma semente de processo analítico do que acontece nos mais variados mercados, nas mais variadas situações, né? Desde as mais corriqueiras até as mais complexas, utilizando conceitos da teoria. Portanto, eu vou compartilhar a minha tela agora, para que a gente possa, então, começar a analisar. Então, nós montamos a apresentação em 2 partes, né? A parte 1, que a gente vai dar hoje, né? Coloquei inicialmente aí uma breve apresentação das coisas que eu fiz e venho fazendo, né? E a minha graduação em algumas atividades, né? Eu exerço hoje atividade de magistério, né? Dou aula em algumas instituições, e estruturamos a nossa apresentação, então, da seguinte maneira.
No dia 14, que é hoje, a gente vai falar dos conceitos da teoria dos jogos, as tipologias, a estratégia dominante, o dilema do prisioneiro, com o equilíbrio de Nash, acordos colusivos, né, os conluios, árvore de decisão e matriz de decisão, cooperação e competição, o que é um agente racional e os jogos de informação incompleta, que são os leilões, né? E no dia 28, então, nós vamos ter o funcionamento dos cartéis, a matriz dos jogos estratégicos, exemplos de interação estratégica, o problema dos donos de postos de gasolina, aplicações práticas do dilema dos prisioneiros e seleção adversa. Então, essa é a nossa estruturação do curso, né? Daquilo que a gente pretende apresentar para os senhores, né? Muito bem. Então, vamos começar entendendo o que é a teoria dos jogos, né? A palavra jogo, ela tem um significado que ele pode nos levar sempre a pensar em jogo de azar, por causa das loterias, por causa de uma série de jogos que são jogos que estão mais ligados à aleatoriedade do resultado, mas nem todos os jogos estão ligados à aleatoriedade. Tem jogos que estão ligados à estratégia comportamental dos agentes. E são estes jogos que a gente vai procurar apresentar para os senhores como eles se dão e quais são as bases conceituais que estão por trás das decisões que nós tomamos. Então, como conceito principal, veja que interessante, forma de analisar e entender a maneira como os agentes tomam suas decisões, onde essas decisões são impactadas e impactam as decisões de terceiros. Então, veja que aqui, o primeiro conceito importante é que há uma inter-relação entre as decisões. Daí a palavra jogos, que poderia ser substituída, por exemplo, por interação estratégica. Tá? Agora, não basta você ter uma definição de jogo. Este jogo precisa poder ser modelado. Eu preciso poder enxergar esse jogo, nas palavras de Macmillan, né, como um modelo onde eu possa analisar as possibilidades de decisão baseado numa lógica. E é exatamente isto que a teoria dos jogos pode aplicar, mas ela não está apenas baseada nas decisões de modelos complexos, ela também, nas palavras de Popper, podem ser utilizadas para coisas mais corriqueiras. A teoria deve servir para explicar coisas corriqueiras. Então, primeira questão que eu coloco aqui é um casal decidindo o que vai fazer nas férias. É claro que para todos os casados sabem que essa é uma decisão que nós, homens, perdemos sempre. A gente nunca decide coisa nenhuma. Então, é um jogo que a gente já sabe sempre quem vai ser o vencedor, né? Decisão de um governante se deve responder ao ataque de outro. Estamos vivendo esse momento, né? Então, estamos vendo em vários conflitos no mundo, principalmente no conflito Rússia e Ucrânia, que os governantes tomam decisões baseadas nas decisões que estão sendo tomadas por outros. Decisão de mercado, devo retalhar um concorrente que baixou o preço do produto dele, que compete com o meu? Então, veja que existem vários cenários onde a gente pode olhar a questão baseado nesta teoria. Vamos fazer uma classificação, talvez a classificação mais importante para que a gente possa depois separar o processo de análise das decisões. Então, primeiro nós vamos olhar aqui do lado esquerdo o poderio de cada agente. Isso faz uma diferença bastante grande. Então, nós temos, do ponto de vista do poder, ou seja, da força que cada agente tem quando toma uma decisão, os jogos que são equilibrados. Então, os competidores têm mais ou menos o mesmo nível de competitividade, isso, óbvio, cria uma condição diferenciada, certo? Os payoffs, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas os payoffs são equivalentes, porque os dois são poderosos. Então, imagina, por exemplo, a Coca-Cola e a Pepsi. Então, são dois competidores mais ou menos do mesmo nível. Agora, tem jogos que são assimétricos, ou seja, que há uma assimetria muito grande entre um competidor e outro. Então, a gente poderia dar como exemplo, por exemplo, a briga da Coca-Cola com a Dolly, certo? Então, a Dolly,
não tenho um poder para poder interferir nas decisões da Coca-Cola, mas o contrário, obviamente, acontece. E quanto ao momento da tomada de decisão, nós temos os jogos que são simultâneos, ou seja, as decisões são tomadas simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu estou tomando a minha decisão, você está tomando a sua, e eu não sei o que você vai fazer, e você não sabe o que eu vou fazer. Então, eu tenho que trabalhar pensando nas possibilidades das suas decisões para tomar a melhor decisão. E existem também os jogos que são alternados, ou seja, aqueles jogos onde a decisão é tomada e eu tenho a possibilidade de analisar a sua decisão e, em cima da sua decisão, eu tomo a minha. Por exemplo, um jogo bem simples, o jogo de xadrez, por exemplo, é um bom exemplo do que seria um jogo alternado. Tá? Uma empresa no mercado decidindo lançar um produto onde se tem conhecimento desse lançamento por conta de todo o layout, toda a preparação necessária para o lançamento do produto e que essas informações vazam, é um jogo que vai permitir que os concorrentes tomem alguma decisão com base nesse lançamento que está sendo preparado. Aí, isso nos leva a pensar nos payoffs. O que são os payoffs? Os payoffs são as recompensas, ou seja, as ações que os agentes tomam, elas geram algum resultado. E este resultado são as vantagens ou os payoffs que você pode auferir agindo de uma ou de outra forma. Lembra sempre que, principalmente nos jogos simultâneos, você vai ter a seguinte situação. Se o outro fizer A, o que é melhor eu fazer? Ou, qual será o melhor resultado para mim se A agir de uma determinada maneira? Então, veja que nos jogos simultâneos, eu tenho que ficar considerando as possibilidades do que o outro poderá fazer. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei o que ele pode fazer. Com base nisso, eu vou, então, analisar as minhas alternativas e definir os meus payoffs e qual deles eu quero assumir. E veja que na hora que a gente começa a olhar as recompensas, a gente começa a pensar exatamente se é mais interessante eu olhar na maior recompensa que eu posso ter ou se é interessante eu mitigar as perdas que eu posso vir a ter. E veja que isso começa a montar o cenário analítico para o jogador. Ou seja, tem situações que vai ser interessante eu maximizar o ganho. Tem situações que vai ser mais interessante eu mitigar as perdas. Então, esta análise, toda essa situação permite que você defina quais são os payoffs mais interessantes para que você tome, então, uma decisão. Otimizando o seu payoff. Nem sempre maximizando esse payoff, mas otimizando esse payoff. A decisão dos payoffs nos leva, então, à estratégia dominante. E veja que aqui, quando a gente fala em estratégia dominante, é a melhor decisão. Não significa necessariamente o melhor resultado. Então, é aquela decisão que é preferida que será a melhor, uma vez que eu não sei o que o outro vai fazer. Agora, veja que coisa interessante. Nós até agora não estamos considerando as situações de conluio, as situações de acordos colusivos, as situações onde eu posso chegar para o outro e combinar com ele qual será a melhor ação para nós, qual será o melhor resultado para nós dois. Eu não sei o que ele vai fazer, ele não sabe o que eu vou fazer e eu não tenho como saber o que ele vai fazer. Eu tenho como analisando, perceber quais são as possibilidades de ação que ele pode ter. Então, o que aconteceu? O Nash comprovou matematicamente que, numa situação dessas, a estratégia dominante será a da menor perda. Nós vamos mitigar a chance de ter a perda em detrimento de ter o maior ganho. Né? Então, como foi até lembrado agora há pouco pelo professor Manolo, né, quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante se lembra de uma cena famosíssima onde tinham os rapazes e as moças no filme e eles tiveram que combinar uma maneira para que todos tivessem o ganho de arrumar uma namorada e não fossem todos em cima de uma única, certo? Que
seria uma distorção e nem todos teriam um bom resultado. Então, a situação de estratégia dominante é exatamente aquela que consegue fazer com que todos tenham o melhor resultado possível, né? Isso nos leva ao primeiro vídeo para mostrar uma coisa interessante para os senhores. Por favor, Monique. Why are gas stations always built right next to other gas stations? Why is it that I can drive for a mile without finding a coffee shop and then stumble across 3 on the same corner? Why do grocery stores, auto repair shops, and restaurants always seem to exist in groups instead of being spread evenly throughout a community? While there are several factors that might go into deciding where to place your business, clusters of similar companies can be explained by a very simple story called Hotelling's model of spatial competition. Imagine that you sell ice cream at the beach. Your beach is 1 mile long and you have no competition. Where would you place your cart in order to sell the most product? In the middle. The 1/2 mile walk may be too far for some people at each end of the beach, but your cart serves as many people as possible. One day you show up at work just as your cousin Teddy is arriving at the beach with his own ice cream cart. In fact, he's selling exactly the same type of ice cream as you are. You agree that you will split the beach in half. In order to ensure that customers don't have to walk too far, you set up your cart a 1/4 mile south of the beach center, right in the middle of your territory. Teddy sets up a 1/4 mile north of the center in the middle of Teddy territory. With this agreement, everyone south of you buys ice cream from you. Everyone north of Teddy buys from him, and the 50% of beachgoers in between walk to the closest cart. No one walks more than a 1/4 of a mile, and both vendors sell to half of the beachgoers. Game theorists consider this a socially optimal solution. It minimizes the maximum number of steps any visitor must take in order to reach an ice cream cart. The next day, when you arrive at work, Teddy has set up his cart in the middle of the beach. You return to your location a 1/4 mile south of center and get the 25% of customers to the south of you. Teddy still gets all of the customers north in Teddy territory, but now you split the 25% of people in between the two carts. Day 3 of the ice cream wars, you get to the beach early and set up right in the center of Teddy territory, assuming you'll serve the 75% of beachgoers to your south, leaving your cousin to sell to the 25% of customers to the north. When Teddy arrives, he sets up just south of you, stealing all of the southerly customers and leaving you with a small group of people to the north. Not to be outdone, you move 10 paces south of Teddy to regain your customers. When you take a midday break, Teddy shuffles 10 paces south of you and again steals back all the customers to the far end of the beach. Throughout the course of the day, both of you continue to periodically move south towards the bulk of the ice cream buyers until both of you eventually end up at the center of the beach, back to back, each serving 50% of the ice cream hungry beachgoers. At this point, you and your competitive cousin have reached what game theorists call a Nash equilibrium, the point where neither of you can improve your position by deviating from your current strategy. Your original strategy, where you were each a 1/4 mile from the middle of the beach, didn't last because it wasn't a Nash equilibrium. Either of you could move your cart towards the other to sell more ice cream. With both of you now in the center of the beach, you can't reposition your cart closer to your furthest customers without making your current customers worse off. However, you no longer have a socially optimal solution, since customers at either end of the beach have to walk further than necessary to get a sweet treat. Think about all the fast food chains, clothing boutiques, or mobile phone kiosks at the mall. Customers may be better served by distributing services throughout a community, but this leaves businesses vulnerable to aggressive competition. In the real world, customers come from more than one direction, and businesses are free to compete with marketing strategies, by differentiating their product line, and with price cuts. But at the heart of their strategy, companies like to keep their competition as close as possible. Viram? Percebam uma coisa, né? Este vídeo tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes a respeito do equilíbrio de Nash, né? Vocês perceberam que não, da mesma forma que no Dilema do Prisioneiro, você não
o resultado ótimo não é o equilíbrio de Nash, portanto, não é o desejado pelos participantes. Eles acabaram chegando no melhor resultado possível para ambos. Sempre que um pudesse ter alguma vantagem sobre o outro, ele iria utilizar essa vantagem, como de fato fez. Então, veja que várias situações do cotidiano acabam passando por esse tipo de situação, que é aquela do sorveteiro, que é a do dilema do prisioneiro, que teremos algumas outras que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, veja que isso explica, né, por que existem os clusters, na verdade, né? Por que as lojas que vendem a mesma coisa geram uma série de externalidades, mas também, olhando pela teoria, você consegue entender que este é o melhor resultado para eles. Eles conseguem otimizar os resultados. Então, isso se soma, como também o vídeo mencionou, a outras características que você pode fazer para tentar atrair para o seu negócio, mas a proximidade acaba sendo um resultado bom para todos. Então, acho esse vídeo bem interessante para ilustrar, inclusive, de uma forma dinâmica, como ocorre esse tipo de interação entre as partes. Vamos ver agora o dilema do prisioneiro, né? O dilema do prisioneiro, então, ele parte de uma situação muito peculiar. Tem dois acusados de um crime, certo? Esses prisioneiros são colocados, então, em celas separadas e eles não têm condição de se comunicar um com o outro. É perguntado para cada um quem cometeu o crime, tá? Eles têm duas alternativas. Ou eles acusam o outro ou ficam quietos. Eles não vão confessar, porque senão estariam assumindo diretamente a culpa. Eles não vão saber o que o outro disse. Logo, não vai haver oportunidade de acordo colusivo. Não vai dar para fazer conluios. Mas eles saberão os payoffs. Tá? E os payoffs serão os seguintes. Então, vamos imaginar o prisioneiro azul e o prisioneiro vermelho, né? Temos 4 possibilidades. Como ele pode acusar ou ficar calado, isso então permite que a gente monte uma matriz de decisão. Agora veja o que acontece. Se o azul acusar o vermelho e o vermelho acusar o azul, ambos serão culpados e ambos sofrerão uma pena de 5 anos. Por outro lado, se ambos ficarem calados, ambos vão ficar presos 6 meses até que a polícia consiga encontrar alguma evidência para mantê-los presos. Se não conseguir, vai ter que soltá-los. Então, vão ficar 6 meses aí para que a polícia aprofunde investigações. O problema surge quando as decisões são diferentes. Se o vermelho acusar o azul e o azul ficar calado, o azul será o culpado e assumirá toda a pena e vai ficar 10 anos preso. E o mesmo ocorre se o azul acusar e o vermelho ficar calado. O vermelho vai ficar 10 anos preso e o azul é solto. Então, agora, se a gente se colocar no lugar de qualquer um dos dois prisioneiros, a gente vai raciocinar exatamente com a lógica de Nash. Porque ele vai pensar o seguinte: se eu ficar calado e o outro me acusar, eu estou perdido, eu vou ficar 10 anos preso. Qual é a melhor decisão que eu posso tomar? Onde é que está aqui a estratégia dominante? Está em acusar. Porque se eu acusá-lo e ele não me acusar, eu estou livre. Então, eu tenho uma chance de ficar livre. E se ele também me acusar, vamos ficar os dois presos menos tempo. Claro que o melhor resultado seria os dois poderem combinar e não falarem nada. Só que eles não vão ter essa possibilidade, que é quando a gente diz que existe a possibilidade de ter um acordo colusivo, um conluio. Nesse caso não é possível, eles foram separados exatamente para que isso não ocorra. E quando a gente assiste esses filmes de policiais que passam aí na televisão, a gente percebe que os policiais, de um modo geral, agem dessa maneira, né? Separam as pessoas e procuram saber o que cada um tem a dizer sobre o outro e jogam com esse tipo de situação, ou seja, colocam as pessoas na perspectiva do dilema do prisioneiro.
Então, sempre que a gente coloca essa situação, a gente fica pensando, mas será que isso acontece no dia a dia? Acontece muito mais do que a gente imagina. Acontece muito essa situação. E a gente vai ver mais para frente alguns exemplos desta situação acontecendo em situações de varejo, em situações de compra, em situações de loja, em situações de empresas. Acontece muito. Agora, veja, até agora nós colocamos situações onde existe uma estratégia dominante. Tá? Pode não ser a melhor, mas existe uma estratégia dominante. Agora, nem todos os jogos têm uma estratégia dominante. Aqui acontece uma coisa interessante. Quando eu digo que não existe uma estratégia dominante, é porque eu não sei o payoff do meu concorrente. E eu não tenho muito como interferir nisso. Sabe? Então, o que acontece? Se eu não tenho uma estratégia dominante, qual vai ser a minha tendência? Minha tendência vai ser tentar maximizar o pior resultado, ou seja, o resultado mais baixo possível. Vou tentar ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer para mitigar, para minimizar a minha perda, para fazer com que o meu payoff seja o melhor possível. Tá? Então, eu vou escolher a alternativa que me faz ganhar o máximo para não perder o máximo. Certo? E isso nos remete a uma frase de Sun Tzu, que está no livro A Arte da Guerra, né? Que eu acho que explica bastante o que quer dizer quando você não tem uma estratégia dominante. A frase é: assim, contra os que sabem atacar, o inimigo ignora que local defender. E contra os que sabem defender, o inimigo ignora que local atacar. Então, é exatamente essa a ideia da estratégia dominante, ou seja, eu não sei bem o que o outro vai fazer, eu vou procurar fazer o que me leve à menor perda possível. Né? Então, essa aqui é a ideia de quando você não consegue definir claramente uma estratégia dominante. E quando a gente pode fazer conluio? Né? E quando a gente pode fazer acordos colusivos? Aí teremos outros problemas que a gente vai analisar agora. O que é o acordo colusivo? Né? É quando pode haver um acerto prévio entre as partes. Quando as partes podem combinar um resultado. Isso também acontece em várias situações. Concorrência, leilão. A gente tem várias situações onde é possível, entre empresas. Isso pode acontecer muito. Tem muitas situações onde a gente depois vai detalhar um pouquinho mais algumas situações onde isto é a base da própria estrutura do negócio. Então, veja que existe um acordo prévio. Esse acordo prévio, então, é feito entre as partes e elas combinam a decisão. E ela pode acontecer tanto em jogos simultâneos quanto em jogos sequenciais. Eles podem combinar, os prisioneiros podem combinar o resultado, ou então a empresa combinar: olha, eu vou lançar o produto a tal preço e você pode colocar a tal preço. Evita o famoso tit for tat, que é o olho por olho. Né? Então, quer dizer, evita uma guerra de preços, evita uma retaliação, evita alguma situação onde o outro pode fazer alguma coisa por conta de uma decisão que eu tomei, que ele não sabia e não esperava, certo? Agora, para que isso ocorra, algumas pré-condições são necessárias. Primeiro, reputação e confiança entre as partes. Né? Se eu vou fazer um acordo com você, eu preciso acreditar que você vai cumprir a sua parte no acordo. Também um certo equilíbrio de forças, né? Porque se você é muito inferior a mim, que sentido faz eu fazer um acordo com você? Não preciso fazer um acordo com você. Então, também tem que ter um certo equilíbrio de forças, como a gente viu lá no início. Né? E nas quebras de acordo, vocês podem ver que há uma retaliação. Geralmente, quando alguém quebra um acordo, há uma retaliação. Aqui eu acho que é interessante a gente pensar o que está acontecendo agora por conta dessa guerra, né? Quando dois países aí estão tentando fazer parte da OTAN, mas existe um receio muito grande de uma retaliação caso isso aconteça, né? Porque existe aí vamos dizer assim, uma combinação, certo? Onde algo está sendo quebrado e existe um desequilíbrio de poder que está sendo reivindicado. Exatamente o que está acontecendo hoje, certo? Então, você começa a ter a possibilidade de retaliação. E a gente está sentindo isso acontecer nessa questão do conflito, né, da Ucrânia. Mas, felizmente, não é só em guerras que essas coisas acontecem. Né? Nós temos algumas situações também onde isso pode ser analisado. Né? Por exemplo,
Uma montadora decidindo se deve baixar o preço de seu modelo básico. Veja só que aqui a gente tem uma situação de mercado. O modelo básico, geralmente, são os modelos de entrada das indústrias, né? Esse modelo de entrada, geralmente, briga numa faixa mais baixa de preço, com modelos mais básicos para uma ampla gama de clientes, né? Então, uma pequena variação de preço aí pode representar um ganho bastante grande no mercado, né? Agora, o que eu faço se o meu concorrente baixou o preço dele? Porque isso tem consequência. Você pode colocar isso numa matriz de decisão e analisar os payoffs que você vai ter em função de como decidir com base na ação de um concorrente nesse sentido. Um país da OPEP decidindo se deve aumentar a produção para atender o mercado, já que o conflito está fazendo com que haja uma redução da oferta global com o consequente aumento de preços, né? E gerando problema para todo mundo, né? Você vê aqui no Brasil a briga que está dando por causa disso. Por que será que nenhum país faz uma coisa dessa? Também você consegue explicar quando a gente falar dos cartéis, aí vai ficar muito mais tranquilo para a gente entender por que nenhum país vai fazer uma coisa dessa, embora pudesse fazer, né? Com um ganho muito grande, né? Porque ia abastecer o mundo, né? Uma empresa do ramo químico decidindo se constrói uma fábrica em local não explorado, né? Aqui tem até uma coisa interessante, eu tenho um amigo que ele trabalha com um produto que vem da Suíça, e conversando com ele, eles importam os produtos e distribuem só aqui no Brasil. E uma vez eu perguntei para ele, a empresa não tem ideia de construir uma fábrica para distribuir aqui? E ele me disse que não, porque, primeiro, você tem um investimento muito grande, você tem um risco cambial enorme, você tem uma possibilidade para você poder fazer esse investimento, ter um retorno esperado, deveria esperar muitos anos, então eles optaram por continuar trabalhando na distribuição. Não vou construir uma fábrica num local não explorado e talvez até levando em consideração a instabilidade política, econômica do país, etc., né? E você também tem no mercado de capitais, isso pode acontecer. Uma empresa planeja um takeover hostil, uma aquisição hostil, e a empresa pode agir no mercado de forma a tentar impedir com que isso ocorra, comprando e vendendo papéis. Aí é um jogo pesado também, onde a teoria pode ser utilizada para compreender a ação, né, os movimentos de cada um dos players, né? Tem jogos que são sequenciais. Então, agora vamos falar um pouquinho dos jogos onde você tem a sequência, né, do que vai acontecer. Ou seja, o jogo, o camarada toma a decisão, baseado na decisão que ele tomou, eu vou tomar a minha decisão. Tá? Então, o competidor joga sabendo que o outro pode fazer, ou já fez, e vai aguardar essa decisão. Tá? Ele pode até especular previamente quais são as alternativas que o outro tem, e geralmente vai fazer isso, né? Este modelo tem uma estrutura diferente do anterior. Ele não monta, como a gente montou no dilema do prisioneiro, uma matriz de decisão. Aqui não. Aqui a gente olha como se fosse uma árvore de decisão. Ou seja, você vai percorrendo um caminho através do qual as respostas vão sendo dadas e as decisões vão sendo tomadas, né? Então, na árvore de decisão, você pode ter caminhos diferentes em função das decisões tomadas que levam a outros caminhos também diferentes. Então, veja, por exemplo, eu montei uma árvore de decisão muito simples aqui da questão da Rússia com a Ucrânia, né? Então, a Rússia podia tomar uma decisão, invadir a Ucrânia, não invadir a Ucrânia. O que está em vermelho significa que foi o que aconteceu, tá? Então, veja que ela decidiu invadir a Ucrânia. Então, a parte de não invadir já está fora, estamos aqui em cima. Aí temos Estados Unidos e OTAN. Estados Unidos e OTAN poderiam tomar duas decisões em função disso. Mandar tropas também ou não mandar, que foi o que vem acontecendo até agora, certo? Então, veja que a gente colocou aí, claro que esses payoffs são totalmente aleatórios, né? A gente colocou só uma valoração para a gente poder entender. Então, veja que se a OTAN e os Estados Unidos mandassem tropas para a Ucrânia, a gente está colocando menos 100%. Queremos uma guerra mundial, sem dúvida, né? Que aí ia ser uma coisa dramática o que iria acontecer, certo? Não foi o que aconteceu. Provavelmente, os Estados Unidos e a OTAN, analisando esse cenário, preferiram não mandar,
preferiram mandar outro tipo de ajuda humanitária, arma, enfim, e outros tipos de recursos financeiros, etc., né? E tentar uma retaliação para agir de uma outra maneira. Então, você veja que o desgaste, né, está sendo muito menor para Estados Unidos e OTAN, e o desgaste maior para a Rússia por conta das consequências que ela acabou gerando na guerra. Então, veja que quando a gente monta uma árvore de decisão, a gente pode ir traçando o caminho em função dos acontecimentos. Isso pode acontecer em várias situações. Você pode imaginar, por exemplo, que uma empresa vai lançar um produto novo. Se ela lançar um produto novo, o que eu vou fazer com relação ao meu produto? Será que esse produto novo vai tornar o meu obsoleto? Eu vou ter que tomar alguma medida? Eu vou ter que investir? Vou ter que não investir? Então, veja que a árvore de decisão pode ser utilizada em todas as situações onde eu posso antever e saber preliminarmente o que vai ser feito pelo meu concorrente, pelo meu oponente, pelo meu inimigo, e assim por diante. Muito bem. Conflitos de interesses. Às vezes a gente está numa situação onde não é tão fácil a gente conseguir conciliar as decisões ou tomar a melhor decisão ou a pior decisão ou a melhor decisão possível, né? Porque às vezes tem situações que ganhar pode significar perder e perder às vezes pode significar ganhar, né? Então às vezes acontece muito isso. Até coloquei uma frase que eu acho muito bacana, né? A frase de Pirro, né? Mais uma vitória dessas, estaremos todos acabados, né? Então, tem algumas vitórias que cheiram mais derrota do que propriamente vitória, né? Então, veja que nessa avaliação de possibilidades, você pode ter uma relação ganha-ganha, que é muito bom, você pode ter uma relação ganha-perde, e você pode ter uma relação perde-perde. Eu diria que a relação perde-perde, todo mundo tenta fugir dela. A relação ganha-perde, se vocês prestarem atenção em tudo que a gente falou agora, tende a acontecer. Mas não é o ideal. O ideal é quando você tem uma relação ganha-ganha, onde você pode, então, produzir resultados mais duradouros para todo mundo. E isso nos leva a uma questão muito importante, né? Porque a relação ganha-ganha-ganha-perde deve levar em consideração como eu vou agir diante de uma situação onde eu tenha que tomar uma decisão. Isso nos leva, então, à situação de cooperar ou competir. E, por incrível que pareça, existem situações que é melhor cooperar e situações que é melhor competir. Então, veja que na cooperação, por exemplo, se a gente olhar para mercado novo, não explorado, onde as pessoas não têm um grande conhecimento do mercado, cooperar pode ser melhor, porque ajuda no crescimento, evita conflito, deixa vulnerabilidades, se houver falha moral, evidentemente. Mas é mais tranquilo você operar se as coisas são menos conhecidas. Agora, mercado maduro, onde todo mundo já conhece bem, não tem muito para crescer, você não tem muito uma forma de agir. Para que a gente possa analisar onde é melhor competir e onde é melhor cooperar, eu trouxe um caso muito interessante, eu achei muito legal isso aqui, e eu queria partilhar com os senhores, que é a competição dos lutadores de sumô. Como é que funciona isso? Cada lutador de sumô participa de 6 torneios por ano e luta 15 vezes em cada um. Qual é o objetivo do sumô? Né? Que você já deve ter visto alguma vez, alguma luta de sumô, e vocês perceberam que são caras bem robustos, né? E dado o objetivo da luta, eles têm que ser mesmo, porque o objetivo é tirar, eles têm um círculo, né? Que eles chamam de dohyo, e eles têm que tirar o oponente deste círculo com os pés ou fazer com que o mesmo toque alguma parte do corpo que não os pés dentro do dohyo. Cair, por exemplo, cair de joelho, alguma coisa assim. Então, é um contato físico direto, onde a força física é muito importante, a estratégia é importante, tentar desequilibrar o cara. Enfim, esse tipo de coisa que acontece. Como é que funciona a forma de análise dos resultados dessas lutas de sumô? Para o camarada ganhar, já que ele luta 15 vezes, ele tem que ganhar pelo menos 8. Se ele ganhar pelo menos 8, ele ganhou mais da metade das lutas, ele chega naquilo que eles chamam de kashikoshi, ou seja, fui vencedor. E ser vencedor no sumô é um sinal de status e dinheiro. Então, ele tem que ganhar 8 vezes. Perder, que eles chamam de makekoshi, ele tem que perder pelo menos 8 vezes ou mais.
Então, veja que o cenário é esse. Ele tem que enfrentar 6 torneios, onde ele deve conseguir o maior número de cache-coche possível e evitar o makecoche o máximo possível, certo? Então, para o lutador estar no ranking, para ele ser vencedor, ele precisa ter pelo menos 8-7 em cada torneio de 15 lutas, certo? Agora, veja essa situação. 2 lutadores que estão com o score de 7-7 se enfrentam. Neste caso, não existe cooperação. Neste caso, eles estão querendo garantir o cache-coche, todos eles. Então, nesse caso, não ocorre nenhum tipo de cooperação. Agora, imagine uma situação onde um deles tem um score de 9-5 e o outro 7-7. E veja que situação curiosa. Se vocês forem analisar estatisticamente, qual seria a probabilidade? A gente pode partir de uma probabilidade de 50%, quer dizer, ambos têm chances iguais de ganhar, ou se vocês fossem colocar uma vantagem, essa vantagem deveria ser para o melhor, que ganhou 9 vezes, em relação ao outro que ganhou só 7. Mas observem o que Levitt e Dubner levantaram no estudo que eles fizeram de vários anos, analisando vários torneios, que os lutadores que dependiam da vitória ganharam em quase 80% das vezes. Como é que você pode explicar um negócio desse? Né? Eu acho que tem algumas formas de você explicar isso. Uma delas, que é a que a gente tende a pensar, é falar assim, bom, o camarada que depende mais vai se esforçar mais do que o outro. É uma forma de você explicar isso. Mas eu proporia mais 2. Seria a cooperação? Vocês podem achar que não faz sentido a cooperação, mas faz. Porque hoje eu posso estar numa situação de 9-5, mas amanhã eu posso estar numa situação de 7-7. Então, se hoje eu cooperar um pouco com o camarada que vai conseguir uma coisa que eu já tenho, eu não estou perdendo nada. Certo? Ou racionalidade. Ou seja, racionalmente, eu devo agora ser assim o mais efetivo possível para poder vencer essa luta, ou eu posso me poupar um pouco para eventos futuros. Então você veja que você pode analisar esse resultado olhando algumas possibilidades, alguns pontos de vista diferentes. Né? Olhando a racionalidade, então, veja que o agente pode ser mais rival. Então, a gente pode estar numa competição tremenda, mais individual, a gente pode estar mais no equilíbrio de Nash, ou mais associativo, né? Onde a gente pode ter aí as explicações dos cartéis, etc. O importante é perceber que todas essas posturas são racionais. O que é ser racional? Então, Gintes define claramente o que é ser racional. Primeiro, aplica lógica a premissas dadas para chegar às conclusões. Então, eu sou lógico. Eu não estou muito preocupado com juízo de valor, e sim com lógica. E isso cria muito problema. Porque, às vezes, quando você coloca o juízo de valor em decisões racionais, você, às vezes, condena a decisão. Considera apenas premissas justificáveis a partir de argumentos racionais, ou seja, o que eu tenho de dado aqui sobre o qual eu posso me basear. E usa as evidências com imparcialidade. Ou seja, não estou preocupado se eu vou prejudicar alguém, eu vou agir da forma mais racional possível. Não estou usando juízo de valor. O que quer dizer que uma decisão racional não é boa ou má. Ela não possui conteúdo moral. E eu vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem claramente o que eu quero dizer. Ela está relacionada aos meios utilizados para chegar ao resultado e não ao resultado. Então, vamos supor que eu chegue para os senhores agora e fale assim, olha, eu vou fazer uma campanha, estou precisando juntar um dinheiro, porque eu tenho um objetivo aí, eu preciso de uma coisa, eu preciso que vocês me ajudem. Eu vou fazer aí uma ação entre amigos, ou fazer uma rifa, ou vou fazer uma determinada coisa. Eu posso pegar e convencê-los, né, a me ajudar. Aí eu pego esse dinheiro todo e compro um Porsche.
certo? Ou eu pego esse dinheiro todo e mando para ajudar os necessitados na catástrofe do Recife, ou de Petrópolis, ou para as pessoas que estão dormindo na rua no frio aqui em São Paulo. Percebam uma coisa interessante. Ao fim cabe análise de juízo de valor, aos meios não. Exatamente esse é o significado da racionalidade. Os meios não julgam a destinação dos recursos. Então, se eu comprei um Porsche ou se eu ajudei as pessoas, isso não está sendo julgado na minha racionalidade, está sendo julgado no que eu fiz com o dinheiro, que é outra coisa. Induzindo a cooperação. Às vezes, tem situações que a cooperação ela é necessária, e aqui vocês vão perceber um negócio interessante que, às vezes, a gente olha e fala assim, puxa, eu não estou entendendo por que isso acontece. Mas veja, processos de interação estratégica onde eu tenho que confiar na atitude do outro. E eu coloquei aqui 3 situações onde isso se manifesta. A primeira é, imaginem 2 empresas onde uma fornece um insumo essencial para outra em caráter de exclusividade, o que a gente chama de monopsônio. E eu tenho que fazer investimentos em infraestrutura específicos. Ou seja, o meu cliente compra de mim uma coisa, eu sou o único fornecedor dele, ou seja, de certa forma eu estou na mão dele, e para continuar atendendo adequadamente, eu preciso fazer um investimento grande em infraestrutura. Eu tenho que estabelecer uma relação de interação, de confiança, de parceria muito grande para que isso ocorra. Segundo caso, políticos que dependem da lealdade e da votação de seus pares de outros partidos para garantir suas pautas. É comum a gente ver, por exemplo, em votações do Congresso, políticos do partido A, que são completamente antagônicos do partido B, a gente já teve a oportunidade de ver isso acontecer, e, de repente, eles votam juntos. Isso faz muito sentido quando você pensa na teoria. Por quê? Porque amanhã eu posso ter uma pauta que eu dependa da votação desse camarada. Da mesma forma que hoje ele depende da minha para uma pauta que ele colocou. Então, você percebe que, nessa hora, a fidelidade partidária ela vai para um segundo plano em favor da fidelidade que as partes têm que ter dentro do jogo que ocorre lá no Congresso. Cartéis, a mesma coisa. Quer dizer, você quer cooperação maior que um cartel? Cartel é a própria essência da cooperação. É tão grande que ninguém quebra as regras do cartel. Por que ninguém chega agora na OPEP e aumenta absurdamente a oferta de produto para baixar preço ou para abastecer mercados que estão aí em crise? Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma estrutura que se garante. Eles conseguem maximizar o resultado do grupo sem que haja a necessidade de alguém quebrar o cartel. Certo? Eles criam uma coalizão tão forte que eles são monopolistas. Vocês podem ver que eles agem como monopolistas. São vários grupos, várias empresas, mas eles agem como monopolistas. E esse conluio, no caso da OPEP, por exemplo, é explícito. Mas tem alguns tácitos. A gente vai falar melhor de cartéis na sua frente, mas tem alguns que são tácitos, não há nada escrito e eles acontecem. Então, as empresas agem de forma cartelizada sem que exista um agente que organize esse cartel. Então, na verdade, nem há necessidade. Você pode ter ou ponto focal, ou você pode ter um líder natural que vai fazer com que o cartel funcione dessa maneira. Jogos de informação incompleta, os leilões. Leilão também é um jogo de informação incompleta muito interessante. Observar como os leilões funcionam ensina muito da teoria para a gente. Então, veja, vamos analisar os tipos de leilão que existe primeiro. Num leilão, ou eu tento comprar pelo menor lance,
ou vender pelo maior lance. Então, basicamente, esse que é o papel do leiloeiro, que representa os interesses ou de compradores ou de vendedores, né? Então, eu posso ter um leilão onde eu quero pegar o menor preço, se eu estou comprando alguma coisa, ou se eu estou concedendo, por exemplo, uma concessão de exploração de petróleo, de energia, de telefonia, de estrada, por exemplo, quem é que me oferece o menor pedágio, a cobrança de pedágio para poder fazer o serviço. Então, eu tenho leilão onde o menor lance é a coisa mais importante, e leilão onde o maior valor é a coisa mais importante, obra de arte, móvel, alguma coisa que eu esteja leiloando, que os caras vão dando lances cada vez maiores, né? Outra tipologia de leilão, você tem leilão que é muito abrangente, às vezes tem leilões que são mundiais, né? Aqueles leilões que aquelas casas importantes de Londres abrem, que qualquer um pode dar lance. Leilões onde a participação é restrita, né? Onde existem alguns pré-requisitos para que você possa participar do leilão. Leilão onde você tem acesso ou não tem acesso. Leilão de valores ascendentes ou descendentes, ou seja, qual o maior valor ou o menor valor que ganha. Existem algumas outras peculiaridades aqui também. E leilão de lance livre ou reserva, né? Aqui, para quem costuma assistir aqueles programas de leilão de carro antigo, que tem algumas emissoras, percebe que você pode ter um leilão onde o camarada vende o carro pelo preço que ele alcançar, certo? Tem leilão que ele estabelece um valor mínimo de lance e tem leilão que ele estabelece um valor de reserva. Ou seja, se o leilão não chegar até um determinado valor, não se concretizará a venda. Se passar daquele valor, concretiza-se a venda. E às vezes pode haver consulta, né? Digamos que o cara tenha colocado $100 mil de reserva, né, num determinado leilão, chega em 90, ele pode ser consultado. Por 90 você aceitaria, o cara aceita, não aceita, enfim. É importante perceber, olhando pela teoria, que os payoffs, no caso de leilão, não são conhecidos a priori. O que você conhece? O valor do bem. Os payoffs você não conhece. Por quê? Porque, no máximo, você sabe quanto vale aquele bem e você sabe qual é o lance mínimo, se tem reserva, se não tem reserva. O payoff verdadeiro, ele vai surgir quando o bem for arrematado. Aí você vai saber qual foi o payoff daquele determinado bem, certo? Esse é um equilíbrio de Nash que a gente chama de equilíbrio de Nash bayesiano, porque ele varia. Ele vai depender de algumas questões. Você vê que o equilíbrio de Nash, ele mostra qual é o melhor resultado. Aqui, ele pode ter, né, uma variação em função do que acontece no leilão. E veja que, no caso dos leilões, a gente pode ter tanto uma matriz de decisão quanto uma árvore de decisão, porque eu posso dar o lance sabendo outros lances ou posso dar um lance fechado. Tem leilões, por exemplo, que você tem um envelope e os lances estão fechados. Então, estas características de leilão fazem com que o leilão seja considerado um jogo de informação muito incompleta e, portanto, bastante difícil de você, a priori, estabelecer qual seria a melhor ação. É claro que, se você está participando de um leilão como esse, o número de pessoas interessadas no bem, a velocidade com a qual os valores vão crescendo num leilão de valores crescentes, vai definir muito para você, né? Para que a gente não perca a cabeça numa hora dessas, é sempre bom se estabelecer um limite, né? Bom, eu vou até aqui, se passar daqui já não é mais para mim, aí é coisa para os leões aí de leilões, né? Muito bem. Vamos passar um segundo vídeo, onde eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Vocês já viram que ele tem a ver com passagem aérea, né? Have you ever sat in a doctor's office for hours, despite having an appointment at a specific time? Has a hotel turned down your reservation because it's full? Or have you been bumped off a flight that you paid for? These are all symptoms of overbooking, a practice where businesses and institutions sell or book more than their full capacity. While often infuriating for the customer, overbooking happens because it increases profits while also letting businesses optimize their resources. They know that not everyone will show up to their appointments, reservations, and flights, so they make more available than they actually have to offer.
Airlines are the classical example, partially because it happens so often. About 50,000 people get bumped off their flights each year. That figure comes at little surprise to the airlines themselves, which use statistics to determine exactly how many tickets to sell. It's a delicate operation. Sell too few, and they're wasting seats. Sell too many, and they pay penalties. Money, free flights, hotel stays, and annoyed customers. So here's a simplified version of how their calculations work. Airlines have collected years' worth of information about who does and doesn't show up for certain flights. They know, for example, that on a particular route, the probability that each individual customer will show up on time is 90%. For the sake of simplicity, we'll assume that every customer is traveling individually, rather than as families or groups. Then, if there are 180 seats on the plane, and they sell 180 tickets, the most likely result is that 162 passengers will board. But of course, you could also end up with more passengers, or fewer. The probability for each value is given by what's called a binomial distribution, which peaks at the most likely outcome. Now let's look at the revenue. The airline makes money from each ticket buyer and loses money for each person who gets bumped. Let's say a ticket costs $250 and isn't exchangeable for a later flight, and the cost of bumping a passenger is $800. These numbers are just for the sake of example. Actual amounts vary considerably. So here, if you don't sell any extra tickets, you make $45,000. If you sell 15 extras, and at least 15 people are no-shows, you make $48,750. That's the best case. In the worst case, everyone shows up. 15 unlucky passengers get bumped, and the revenue will only be $36,750, even less than if you only sold 180 tickets in the first place. But what matters isn't just how good or bad a scenario is financially, but how likely it is to happen. So, how likely is each scenario? We can find out by using the binomial distribution. In this example, the probability of exactly 195 passengers boarding is almost 0%. The probability of exactly 184 passengers boarding is 1.11%, and so on. Multiply these probabilities by the revenue for each case. Add them all up and subtract the sum from the earnings by 195 sold tickets, and you get the expected revenue for selling 195 tickets. By repeating this calculation for various numbers of extra tickets, the airline can find the one likely to yield the highest revenue. In this example, that's 198 tickets, from which the airline will probably make $48,774, almost $4,000 more than without overbooking. And that's just for one flight. Multiply that by 1 million flights per airline per year, and overbooking adds up fast. Of course, the actual calculation is much more complicated. Airlines apply many factors to create even more accurate models. But should they? Some argue that overbooking is unethical. You're charging two people for the same resource. Of course, if you're 100% sure someone won't show up, it's fine to sell their seat. But what if you're only 95% sure? 75%? Is there a number that separates being unethical from being practical? Vocês perceberam algumas coisas interessantes aqui, né? A gente falou de moralidade das decisões. Vocês viram que o overbooking ele trabalha em cima de otimizar o resultado. É racional. É o que a gente estava colocando há pouco. São decisões racionais que você toma. Você vê que são estudos complexos. Eu acho que esse modelo, embora bem simples, né, ele deu uma ideia muito clara de como isso acontece. Claro, existem outras variáveis. Esse modelo não é simplesmente uma binomial que vai olhar a receita e quantidade de passageiros. Vocês viram, entra condições climáticas, entra tráfego, trânsito, enfim. Você tem algumas outras variáveis que vão te ajudar a fazer com que o seu modelo otimize o seu resultado. Você já conta com um no-show, né, de alguns passageiros e, por outro lado, você
acaba tendo um bom resultado. A gente está chegando no fim de hoje, eu queria só chamar a atenção para um detalhe importante. Tudo isso que a gente apresentou até agora, principalmente os exemplos, são modelos de gamificação. São processos gamificados. Tá? Tanto este quanto o processo da localização de loja são processos de gamificação. E a gente tem hoje outros modelos de gamificação que estão sendo utilizados dentro das empresas para gerar um ambiente de interação estratégica entre as pessoas. Para aqueles que têm um DNA mais avançado como eu, hão de se lembrar que há muitos anos atrás, o governo do estado de São Paulo fez um concurso que chamava Talão da Fortuna. E o Talão da Fortuna fazia o quê? Você ia fazer uma compra, você pegava uma nota fiscal, essa nota fiscal você trocava por uns cupons, e esses cupons concorriam a prêmios. Então era assim que funcionava. Se vocês estão notando alguma semelhança com o sistema nota fiscal paulista, elas estão corretos. É exatamente a mesma coisa, só que feito com a tecnologia que existia na época. Certo? Na época, as notas eram do papel. Na época, você tinha toda uma dificuldade. Você tinha que contar com a ajuda das pessoas, e era o que o governo fazia. Né? O governo estava fazendo a mesma coisa que faz agora. Transformou todo mundo em fiscal, para que todo mundo peça nota fiscal e acena com a perspectiva de ganhar um prêmio. Tá? Então, a ideia da gamificação é essa. O sistema nota fiscal paulista é um sistema extremamente bem sucedido. Tão bem sucedido que hoje você fica pedindo nota fiscal e os caras te oferecendo. Você faz, o cara fala, quer pôr o CPF na nota? Ou quando ele não fala, você quer o CPF na nota. Depois de 2 anos, você vai lá olhar, tem 10 centavos para você resgatar, mas a ideia ficou entronizada nas pessoas e nas empresas e nos agentes de um modo geral, de tal maneira que o plano foi um sucesso. Então, vocês percebam que hoje em dia se parte para algumas ideias de gamificação, talvez com o objetivo de ter o mesmo sucesso que teve esse sistema da nota fiscal paulista. Muito bem, senhores. O que eu queria apresentar por hoje era isso. A gente vai ter uma continuação com aqueles itens que a gente colocou para dia 28. E eu não sei, eu perdi um pouco a noção do tempo, né? A gente terminou aqui a primeira parte e eu abro aí a possibilidade de algumas questões, se houver algum tempo para isso.